Saudações, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Prepara. Meu nome é Samuel, funcionário do Banco do Brasil há 10 anos, também aprovado na Caixa Federal e, é claro, um dos fundadores aqui do Prepara. Hoje, antes de eu partir para o vídeo, eu já vou pedir no início para vocês darem a curtida e vocês se inscreverem no canal se vocês querem acompanhar mais informações a respeito. Turma, toda vez tem que pedir esse negócio porque a galera passa aqui, assiste o vídeo, traz informação, puxa informação, leva para casa e não dá like no vídeo. Pelo amor de Deus, inscrevam-se, curtam esse negócio que é tão importante, a gente gosta tanto, e vamos pro vídeo. Turma, olha só, Caixa Federal ou Banco do Brasil? Vocês querem saber qual que é melhor para estudar só para um, né? Não faz isso, estuda para os dois, porque 70% do conteúdo é a mesma coisa. Mas de qualquer forma, se tu quiser escolher só um, eu tô aqui para ajudar, né? É claro que eu não sei dizer não para vocês, e hoje eu digo, qual que é melhor? Eu trabalhei 10 anos no Banco do Brasil, quase 11 agora, tô trabalhando há quase 11 anos no Banco do Brasil. Minha família tem ex-funcionários, tem atuais funcionários da Caixa Federal, tem atuais funcionários do Banco do Brasil e eu trago as informações, inclusive eu trouxe uma colinha para vocês. Olha só, primeira pergunta, Caixa ou Banco do Brasil, qual é melhor para início de carreira? Gente linda, olha só, quando vocês passam para técnico bancário novo na Caixa Federal, para Caixa Federal ou para agente comercial no Banco do Brasil, basicamente a remuneração ela é muito parecida. Fica lá na casa dos 4.400, 4.500, mais o vale alimentação de 2.100, que é a mesma coisa. Aí qual que é a diferença? O PLR, Samuel, a participação de lucros, tá praticamente a mesma coisa também. O Banco do Brasil teve uma leve redução, a Caixa também reduziu um pouquinho, tá tudo muito parecido. Então a remuneração de início de carreira ela é semelhante. Qual que é a diferença entre os dois? O Banco do Brasil ele tem a premiação por desempenho gratificado que pode chegar a 5 salários no ano. Aí dá uma diferença substancial. Por outro lado, a Caixa aqui, ela paga remunerações variáveis pela venda de produtos. Sim, aquela remuneração seca, né? Aquele variável seco pela venda de produtos. Só que como isso varia muito de funcionário para funcionário, a gente não consegue exatamente quantificar o valor. Então, para início de carreira, o Banco do Brasil ele tem um potencial maior, mais claro, mas só para o início, para a base. Depois, por cobrança de desempenho de metas, qual será que é melhor? Qual será que é mais tranquilo? Nesse caso, o melhor é o mais tranquilo, né, gente? Olha só, cuidado para não se enganarem. Por quê? A Caixa Econômica Federal, pelo fato de ela atender muitos auxílios, muitos benefícios, muitos programas do governo federal, automaticamente tem uma demanda, um volume de atendimento muito grande. E aí, no dia a dia, isso faz diferença. Porque, cara, vocês acabam ficando levemente sobrecarregados quando tem muito programa do governo sendo liberado. Isso pode acarretar numa certa qualidade do trabalho. Por outro lado, no Banco do Brasil, como tem muito menos, pode ser que tenha menos atendimento. Só que o Banco do Brasil ele tem 49% de capital privado, não se esqueçam disso. Logo, existe sim uma cobrança por metas. Samuel, qual que é o nível? Cara, vou ser bem sincero com vocês. A galera tem atingido as metas lá individuais cerca de 35, 40 dias antes do fechamento do semestre, pelo que eu tenho observado. Então, não é a pior coisa do mundo, tá? É bem de boa, convenhamos. Então, assim, eu acho que em termos de cobrança e desempenho de metas, os dois estão se assemelhando muito. Talvez o Banco do Brasil tenha um tequinho acima. Só que pelo desempenho, acaba que a Caixa ela te consome um pouco mais, pelo fato de ter mais volume de atendimento. Então, no primeiro ponto de remuneração, eu acho que o Banco do Brasil está um ponto acima. Aqui na segunda pergunta sobre desempenho e metas, eu acho que a Caixa acaba ficando empatada aí com o Banco do Brasil pelo fato da gente fazer o comparativo de volume de atendimento versus metas. Eu considero o empate técnico aí nessa segunda pergunta e o Banco do Brasil levando a primeira. Bom, terceira, por remuneração. E aqui especificamente remuneração de maneira geral, não somente no início da carreira. Gente, olha só, presta atenção. A Caixa Federal é inquestionável a que paga os salários fixos mais altos do sistema financeiro, tá? Não tem como competir, um gerente de relacionamento na Caixa seco ganha 16 mil de início, gerente PJ quase 20, então realmente a Caixa Federal ela paga muito bem para salário fixo. Agora, e as remunerações variáveis? Bom, quando a gente entra nessa seara, a gente tem que ir para cargos mais altos no Banco do Brasil, como gerentes gerais, como gerentes private, superintendentes, para ter uma diferença substancial da remuneração, porque o variável desses caras no BB é muito alto. Aí a gente encontra uma saída melhor. Mas, no geral, para as remunerações médias de gerência de relacionamento, que são cargos
plenamente, tranquilamente alcançáveis, a Caixa Federal ela paga um pouco mais. Então aqui o ponto vai para a Caixa, ou seja, no primeiro ponto de início de carreira, Banco do Brasil levou por uma diferença pequena. Depois, cobrança de desempenho e metas, empate técnico entre os dois. Terceiro, por remuneração, automaticamente a Caixa levou. E agora a gente vai para o critério de desempate, por possibilidade de ascensão. Meus amigos, sinto lhes informar, mas aqui a dúvida vai ser cruel. Por quê? Dentro de Banco do Brasil e Caixa Federal, eu vejo muito bem as duas instituições, eu tenho um carinho enorme pelas duas instituições financeiras, as possibilidades elas são tremendamente infinitas. Hoje, quando a gente analisa quadro de funcionários de Caixa Federal ou quadro de funcionários de Banco do Brasil, a gente enxerga uma vasta gama de cargos vagos para gerência de relacionamento. Nos dois. A diferença é que na Caixa vai pagar um pouquinho mais no salário fixo, só que no Banco do Brasil o variável é alto. As possibilidades de remunerações variáveis são excelentes. E a gente também vê oportunidades. Eu vejo pessoas crescendo em 12 ou 18 meses para cargos gerenciais nos dois bancos. Então, basicamente, por possibilidade de ascensão, turma, eu não tenho como não considerar o empate técnico. A questão vão ser as preferências de vocês. Vocês viram que no quadro geral empatou? Pois é, a questão é o que tu quer para tua vida. Tu quer ficar numa gerência de relacionamento, ganhando um salário fixo bom? A Caixa é muito boa. Cara, eu quero ficar estacionado no início da carreira. Banco do Brasil é excelente caso tu queira fazer outra coisa fora do banco. Por quê? Porque ele paga mais para aquelas 6 horas e vocês não têm um fluxo de atendimento tão grande como a Caixa. Vocês estão vendo como é tudo uma questão de decisão? Agora que vocês têm elencados os principais pontos, tu aí do outro lado pode tomar a tua decisão. A minha missão aqui é trazer informação e hoje vocês saem desse vídeo com certeza muito mais bem informados do que quando chegaram nele. Turma, mais uma vez, deixa a curtida se gostar, é claro, mandem os comentários que é sempre um prazer conversar com todos vocês e ó, beijo enorme, um abraço apertado e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Tamo junto.